Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Essa é a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 10 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ainda no item Instruções dos Espíritos, começamos a estudar o item A Indulgência. Agora nós nos debruçaremos sobre o subitem 16, a primeira das instruções que compõem os ensinamentos que o capítulo nos traz sobre essa virtude, a indulgência. Esse subitem 16 é composto por 5 parágrafos que trazem a instrução de José, um espírito protetor, como ele se anuncia, não é? Nós podemos dizer, em resumo, que essa instrução se concentra no desenvolvimento, se concentra nos ensinar, né, desenvolver em nós, o sentimento doce e fraterno que nós devemos ter e cultivar em relação a todas as outras pessoas. Esse sentimento doce e fraterno que nós devemos construir em nós em relação aos outros, é ele mesmo definido como sendo a indulgência. Bem, para que a gente desenvolva em nós esse sentimento, o item nos ensina como essa virtude age, o que essa virtude faz diante dos defeitos e dos maus atos alheios, defeitos e maus atos que as outras pessoas têm. Tudo isso para a gente começar o nosso treinamento nessa virtude chamada indulgência. Vamos falar um pouquinho agora daquela ideia de continuidade do texto, né? Tendo apresentado o resumo do que está na mensagem, na instrução, vamos falar um pouquinho agora da ideia de continuidade do texto. Antes, nós estudamos o perdão, suas características, vimos como aplicá-lo como parte dessa virtude chamada misericórdia. O perdão é uma parte da misericórdia. Justamente aí a ideia de continuidade do texto, porque agora nós vamos começar a estudar outra virtude que compõe a misericórdia, outra parte da misericórdia, que é justamente essa virtude chamada de indulgência. Começaremos, portanto, a perceber que o perdão trata em nós daquele sentimento de ofensa, como já estudamos anteriormente. É disso que o perdão trata. Ou seja, o perdão trata aquilo que está em nós, a ofensa. Agora, a indulgência nos ensina a lidar com aquilo que está nas outras pessoas, a lidarmos com os maus atos e com os defeitos das outras pessoas. Enquanto o perdão é um tratamento nosso, individual, né? Que nos ajuda a tratar de algo que está em nós, a indulgência nos ajuda a lidar com algo que está nas outras pessoas, facilitando, portanto, a nossa convivência para com elas. Essa é a ideia de continuidade, né? União das duas virtudes para que a gente possa expressar cada vez mais e melhor a misericórdia. Então vamos ao primeiro parágrafo do nosso texto, do texto aqui de José, o Espírito Protetor, no qual ele primeiramente nos convida, né? Nós que somos espíritas, e diz que vai falar, vai ensinar sobre a indulgência. E aqui ele já define a indulgência, como dizíamos, como sendo esse sentimento doce e fraternal que todo homem deveria alimentar para com todas as outras pessoas, e já nos adverte, né? Dizendo, olha, poucas pessoas fazem uso desse sentimento doce e fraternal que se deve cultivar em relação aos outros. Aqui a indulgência, portanto, já está definida como sendo um sentimento doce e fraternal. Isso é muito interessante porque, via de regra, nós estudamos no Espiritismo que a indulgência está mais diretamente ligada ao nosso intelecto, à nossa capacidade de julgar. E aqui nós vemos que ela está relacionada por esse espírito, não diretamente ao intelecto, mas ao nosso emocional, ao nosso sentimento. Ele diz que para nós a indulgência deveria ser um sentimento, ou é, né, um sentimento doce e fraterno, que a gente deve desenvolver em relação a todas as outras pessoas. Bem, nós desenvolveremos isso um pouco melhor, porque é claro que a indulgência é essa capacidade de não julgar, ou de saber julgar, né? De saber controlar a nossa
faculdade de distinção entre o bem e o mal, e une-se a ela essa questão do sentimento. As duas andam muito juntas, as duas andam muito próximas, e nós poderemos perceber isso no decorrer de nossos estudos, não apenas desse, mas dos outros itens que tratam sobre a indulgência aqui mesmo nesse capítulo. Então vamos ao nosso segundo parágrafo, que diz que a indulgência não vê os defeitos das outras pessoas, ou se vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Muito pelo contrário, ela os oculta, a fim de que não se tornem conhecidos a não ser dela unicamente. Se vê, não divulga, os oculta e fica e guarda para ela essa informação, não passa adiante. E se a malevolência os descobre, malevolência, né, algo que também pode estar em nós ou em outras pessoas, tem sempre pronta uma escusa, uma desculpa para esses defeitos. Mas uma escusa plausível, uma escusa verdadeira, né? Uma desculpa verdadeira, séria. Não daquelas que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida, com má intenção. Muitas vezes nós ainda agimos desse modo, dessa maneira, em que nós fingimos, né, estar dando uma justificativa para a falta para o defeito, né, que a outra pessoa tem, mas na verdade estamos querendo evidenciá-lo por estarmos falando dele. Essa nossa escusa para aquele defeito não é uma escusa sincera, né? Bom, aqui nesse parágrafo, a indulgência aparece relacionada, sim, à nossa capacidade de ver ou de julgar os defeitos do outro. Pelo menos aqueles defeitos que podemos conhecer, né? Ela está relacionada a isso, como dizíamos anteriormente. Ela é tanto capacidade de julgar como capacidade de criar bom sentimento. Aqui nesse parágrafo ela é explicada como uma espécie de véu que a gente lança sobre os defeitos alheios. Ou como se assim o quisermos, uma virtude, né? Que nos permite entender esses defeitos e conviver bem com a pessoa. Conviver com ela com aquele sentimento doce e fraterno dito anteriormente. Portanto, aqui se dá a união que nós dizíamos, né? Da nossa capacidade de julgar com a nossa capacidade de, apesar de vermos o defeito, não está aqui impedindo ninguém de fazer uso da sua capacidade de distinguir o bem do mal, mas está sendo colocada a maneira correta de viver com essa faculdade, a maneira indulgente de viver com essa faculdade. Não vê os defeitos, se vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Isso que está sendo dito aqui, né? Bem, então assim nós tornamos-nos capazes de justificar os defeitos da outra pessoa por simpatia com a pessoa e não com o seu defeito, porque desenvolvemos para com ela um sentimento doce e fraternal. Agimos assim com indulgência. Por que isso está colocado nesse parágrafo, né? Porque não é raro aqui na Terra nós nos afastarmos de pessoas que têm defeitos com os quais é difícil para nós conviver. Nós fazemos isso. Aquela pessoa tem um defeito que é difícil para mim de conviver, então eu me afasto dela. Não consigo cumprir a doutrina de Jesus do amor incondicional. E o amor incondicional começa no perdão, na indulgência, e assim vai formando a misericórdia que vai nos preparando para uma boa convivência com a pessoa. Bem, então nesse parágrafo a indulgência foi colocada para nós do ponto de vista dos defeitos alheios, como nós devemos agir, né? De preferência nem vendo os defeitos, mas se ver, não falar, ocultá-los, não torná-los conhecidos, etc., agindo dessa forma aqui e justificando sinceramente esses defeitos. Bom, aqui então, indulgência tratada do ponto de vista dos defeitos. Na sequência do texto, esse ponto de vista muda um pouquinho. Nós vamos para o terceiro parágrafo e vamos perceber que a indulgência agora está relacionada não mais aos defeitos, mas aos maus atos das outras pessoas. Como ela está relacionada com eles? Ela jamais se ocupa dos maus atos das outras pessoas. Indulgência em relação aos maus atos. Como é a atitude indulgente em relação aos outros atos? Ela não se ocupa desses atos. Ela apenas se ocupa em uma condição.
em uma situação, se for para prestar um serviço. Ora, que tipo de serviço é esse, né? O serviço de que alerte a pessoa, o serviço de que coloque a pessoa de modo fraterno e amoroso, como nós vimos, num bom caminho, de modo a preservar a nós mesmos e a qualquer outra pessoa do mal que aquele mau ato possa estar causando. Mas uma coisa muito interessante que a gente vê aqui é essa questão de que a indulgência não se ocupa, ela não se ocupa, ela não se ocupa com os maus atos das outras pessoas. De que nos adiantaria estarmos ocupados, nos ocuparmos nossos pensamentos com o que os outros fazem de errado, se não for para prestarmos um serviço? Transformaríamos isso numa pergunta, não é? De que adiantaria ficarmos pensando naquilo que os outros fazem de errado e não colocando a nossa concentração no bem que nós podemos fazer, no bem que as outras pessoas também podem fazer? Isso é prestar serviço, né? Limpar a nossa mente dos maus atos das outras pessoas e nos tornarmos também cada vez mais aptos a nos ocuparmos daquilo que realmente podemos modificar, daquilo que realmente podemos contribuir. Quantas vezes nos pegamos perdidos em pensamentos e em sentimentos que são provenientes dos maus atos de outras pessoas, mas esses maus atos muitas vezes nós não podemos ter influência sobre eles. E ficamos assim ocupados, ficamos assim presos num contexto que não nos compete, né? É uma questão de liberdade até dos nossos pensamentos aqui para o bem-estar geral da vida. Bem, só se ocupa deles para prestar o serviço e mesmo nesse caso os atenua tanto quanto possível. Já vimos isso anteriormente, né? Quando a gente fala de alguma coisa, a gente justifica e atenua esses fatos tanto quanto possível. Também aqui essa questão de sempre atenuarmos a falta, de não censurarmos, de apenas aconselharmos, como vimos aqui em parágrafos anteriores, né? Olha lá, atitude indulgente, não fazer observações chocantes, não ter nos lábios censuras, não dizer, né, censuras, apenas conselhos e velados. Aqueles conselhos que estão ali em particular, que estão no recolhimento e assim por diante, né? Não expor a pessoa. Por que o Evangelho nos diz isso? Porque quando a gente critica, a gente tem uma consequência que sai de nossas palavras. Que consequência é essa? Quando a gente critica, a gente tem a seguinte consequência. Quando a gente critica, a gente admite ou a gente pensa que a gente não fez aquilo que a gente está reprovando no outro, ou que jamais faríamos, né? Dizemos, olha, fulano faz ou fez tal coisa, eu nunca faria isso. A nossa crítica é nesse sentido, na maioria das vezes. Então, quando a gente diz isso, nós estamos tendo por consequência que nós valemos mais do que aquele que é culpado de fazer o que está fazendo. Então, essa é a consequência, né? Nós criticamos porque nos achamos melhores, porque achamos que aos olhos da providência divina ou da lei divina, aos olhos de Deus, nós valemos mais do que os outros. E aí fica uma advertência para nós no final desse parágrafo que nos diz: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Aquilo que está no nosso interior, né? Os nossos próprios pensamentos, aquilo que pensamos, as vossas próprias atitudes, os próprios atos, sem vos ocupardes, de novo aqui a palavra, né, com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Bem, então, depois de termos visto nessa consequência das nossas críticas, pois, relembrando, se critico porque nunca faço aquilo, né, se critico porque já é algo que eu superei, isso significa dizer que eu sou melhor que o outro, que eu valho mais que ele. Uma triste consequência ainda retirada do nosso orgulho, né? Nosso orgulho nos leva a agir assim. E por fim, nós temos aqui essa advertência, então, no parágrafo, que nos diz para que nós julguemos a nós mesmos com severidade, não ao outro. Bem, isso há um motivo para que nós sejamos orientados a agir dessa forma, que está no parágrafo seguinte, no quarto parágrafo, que é o penúltimo parágrafo dessa instrução. Então, nesse quarto parágrafo, nós veremos que
existe a continuidade da ideia: sede severos para convosco e indulgentes para com os outros. Aqui as duas coisas colocadas como contrárias, né? São antônimas as palavras, né? Indulgência contrária à severidade. Sou severo comigo, indulgente para com o outro. O parágrafo ainda nos pede para nós nos lembrarmos daquele que julga em última instância, que é Deus. Pois ele vê os pensamentos íntimos de cada coração. Aqui de novo a ligação, né, entre pensamento e emoção, pensamento e sentimento. E que por consequência, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Por que Deus faz isso? Ou condena muitas faltas que nós relevamos, que nós perdoamos. Porque Deus conhece o móvel de todos os atos, o motivo de cada atitude humana, coisa que nós não conhecemos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Por que a severidade para comigo mesmo e indulgência para com o outro? Bem, severidade para comigo mesmo, porque se eu não for severo para comigo mesmo, eu não mudo, eu não progrido, eu continuo o mesmo, continuo errando. Indulgência para com o próximo, porque o que está nele eu não posso mudar, eu só posso mudar o que está em mim. E porque também eu preciso conviver bem com essa pessoa que terá que mudar quando ela quiser, quando for o livre-arbítrio dela que pedir a mudança que ela tem que fazer. Então, por isso, severidade para comigo, para que eu mude, para que eu possa mudar, e indulgência para com o outro, porque eu reconheço que não posso mudá-lo e que preciso conviver bem com ele, porque isso me manda a lei divina, o Evangelho manda que eu faça isso. Somos convidados a lembrar a respeito de Deus, que julga em última instância, que tudo sabe, que tudo conhece e que sabe principalmente os motivos de cada defeito ou ato falho. Portanto, aqui nós reconhecemos que não deve valer a nossa noção de justiça, mas a noção de justiça de Deus. Muitas vezes dizemos anátema, né? Anátema é uma palavra que significa uma maldição que se lança sobre alguém, expulsando essa pessoa da comunidade, da igreja, da comunhão de pessoas. Na antiguidade significava essa palavra excomunhão. A pessoa estava excomungada quando alguém dizia a ela anátema. Tem esse significado também. Então vejam que é um julgamento e uma condenação quando dizemos anátema, né? A pessoa faz alguma coisa e dizíamos anátema. Assim nós condenávamos os outros sem prestarmos atenção às nossas próprias faltas, que, como diz aqui o parágrafo, talvez seriam mais graves do que as faltas dos outros. Esse é o ponto principal da indulgência. Ela não diz respeito à nossa capacidade de julgar, mas ela nos pede para não condenarmos. Nos ensina como julgar corretamente, com doçura, com fraternidade, como aconselhar, como trabalhar com a indulgência, mas nos orienta, sobretudo, a jamais condenar as outras pessoas. É uma atitude que muitos de nós temos em nossas vidas, né? Ah, fulano fez tal coisa, ele deveria acontecer tal coisa com ele, deveria ser preso, deveria, bom, enfim, né? Muitas coisas que nós dizemos e aí expressamos condenações às faltas cometidas pelos outros, né? A indulgência, por fim, né? Concluindo esse parágrafo, então, a indulgência com o outro coloca as faltas dele nas mãos de Deus, não nas nossas. A severidade para conosco nos ajuda a perceber defeitos e faltas que ainda não percebemos que existem em nós para que possamos tratá-lo. Por isso somos aconselhados dessa forma. Vamos agora ao nosso quinto e último parágrafo, então, que é bem curtinho. Retoma o começo, né? Sede indulgentes, pedindo outra vez, né? Nos orientando outra vez a sermos indulgentes. Meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Muito bem, em resumo, então, podemos dizer que aqueles que são indulgentes criam amizades. A indulgência atrai, acalma, ergue. Mantém relacionamentos, namoros, casamentos, relações profissionais e assim por diante. E convivem bem consigo mesmo e com os outros, pois se livram daquela ocupação que têm com o que não podem mudar e passam a compreender melhor, a entender melhor, mais profundamente a situação das outras pessoas, passando a viver melhor com elas. São alguns dos benefícios da indulgência.
Quando agimos do modo que somos orientados nessa instrução, nós conseguimos, enfim, sobrepor o bom sentimento pelo próximo aos defeitos e maus atos que ele possa ter ou praticar. Isso é maravilhoso de entendermos. Nós colocamos acima dos maus atos do outro, de seus defeitos, os bons sentimentos que nutrimos para com ele. O bom sentimento se sobrepõe à nossa capacidade intelectual de julgar e de condenar, capacidade que nós temos, que usamos de forma equivocada. Quando começarmos a usá-las de forma correta, começaremos a ser indulgentes, porque não condenaremos mais e porque auxiliaremos e conviveremos bem com o nosso próximo no uso dessa maravilhosa virtude chamada indulgência e que nós aprendemos nesse item, pelo menos o seu início, suas primeiras características no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez obrigado pela companhia nos estudos. Nós queremos deixar o convite à continuidade do estudo e da prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, o nosso abraço fraterno e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.